E aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu separei 5 livros que eu tenho certeza absoluta que vão mudar a sua vida, assim como mudou a minha. Bora lá conferir? Solta a vinheta. Primeiro de tudo, para começar a falar desse livro, esse foi o primeiro e único livro audiobook, porque assim, eu não consigo ler um livro sem pegar no papel, sem folhear, sem sentir o cheiro do papel, bem diferente de você ler no computador, num tablet. E esse meu amigo que mora lá no Japão, ele falou: Sam, um dia ele me mandou no WhatsApp e falou: se você tiver um tempinho, escuta esse livro. Eu coloquei o link no YouTube. E gente, foi fenomenal porque eu escutei toda vez que eu ia dirigir pro serviço e voltava, eu ia e vinha escutando. E foi muito bacana, porque foi meu primeiro audiobook e cara, eu adorei. Então vamos falar desse livro maravilhoso. O que eu aprendi com esse livro? Eu aprendi que tudo influencia, a base do seu dia, do decorrer dele, é a sua manhã. É a maneira com que você acorda, a maneira com que você começa o seu dia, o seu start. Por exemplo, eu aprendi a começar a acordar todos os dias 5 da manhã. No começo foi punk, eu diria. Foi foda, tá ligado? Você acordar às 5 horas da manhã com sono, cansado, falar o que eu tô fazendo, mas vou lá tentar o desafio dos 21 dias, que é o que o livro aplica, né? Que nós precisamos de no mínimo 21 dias para ter uma mudança, conseguir um novo hábito. E cara, eu comecei, eu via vídeos no YouTube de carros, de construção, comecei a ler, a escrever, a meditar, a orar, e isso pra mim foi muito bom, porque eu acordo, dá tempo de eu relaxar, de eu pensar, minha mente ficar vazia, eu focar em outros projetos, eu poder ler um livro, coisa que eu sempre lia, eu tava deixando de ler. Eu, pra falar pra vocês, ano passado eu acho que se eu li muito foi 5 livros em um ano. Isso é muito pouco. A gente tem condições de ler no mínimo de 2 a 3 livros semanais, trabalhando, fazendo tudo. Mas a gente não faz porque a gente arruma desculpas pra isso. Mas enfim, tô falando do livro. Então eu aprendi com esse livro que não é difícil. Se você começar, o mais difícil é você começar e aplicar no seu dia a dia. E eu comecei. Então eu comecei a acordar às 5 da manhã, eu tinha aquele meu tempo, aquele meu break. E gente, o meu dia, o decorrer dele foi muito, como que eu falo? Mais fácil de lidar, menos estressante, menos complicado. Os problemas eu consegui resolver com uma eficiência muito mais rápido, sem aquele estresse. Eu consegui lidar com várias situações e sem falar que a minha mente, o meu ponto de vista de ver as coisas, de enxergar, começou a ser muito mais clara, muito mais rápida. A minha memória melhorou, pra vocês terem uma ideia, olha como afetava. Porque o estresse, ele afeta sim a memória. E ela deu um up na minha memória que eu falava: caralho, velho, eu tô virado num samurai. Outra coisa muito importante que eu aprendi com o livro foi você ver o seu futuro, você ver uma coisa que você iria, por exemplo, vou dar um exemplo aqui básico, você indo fazer uma prova, você se vendo no futuro e tirando uma nota boa, você indo comprar um carro, você se vendo comprando aquele carro com valor bom, com juros bom, você se vendo ganhar aquele aumento, e você consegue fazer tudo isso. Você tem que ser aquele tipo de pessoa assim: eu vou fazer, eu vou conseguir e vai dar certo, sem negatividade alguma. Quando você para de ser negativo, cara, tudo na sua vida, em volta de você, tudo, ele vai a seu favor de uma maneira incrível. O universo parece que conspira a seu favor. É uma coisa incrível. Por exemplo, furou meu pneu. Furou o pneu. Talvez Deus está me dando um livramento. Eu ia, sei lá, bater o carro. Tá tudo bem. Então, às vezes é o seu ponto de vista que você vê. Você coloca tanta negatividade em uma coisa que você nunca consegue ver o lado bom daquilo. E isso, o livro também, ele ensina muito a você ser mais positivo, você ser mais luz do que escuridão. Muitas pessoas, as coisas dão errado na vida dela, mas ao invés dela tentar contornar aquela situação toda, ela coloca mais pilha. Deu errado mesmo porque eu avisei, porque era isso, porque era aquilo. Não, deu errado porque infelizmente aconteceu.
foi uma fatalidade. Um erro acontecer, um problema acontecer é uma coisa. Agora, como você vai resolver esse problema, como que você vai converter esse erro, são outra totalmente diferente. Muitas das vezes, a coisa positiva que está faltando na sua vida, somos nós mesmos. É o nosso lado, é o nosso ponto de partida, é o nosso ponto de visão, aonde a gente está olhando. A gente quer tanto uma coisa dar certo, mas a gente não faz por onde, a gente fica ali com aquela negatividade, aquela nuvem preta em cima de você. Ah, eu queria tanto ter um aumento, ah, eu queria tanto trocar de carro, ah, eu queria tanto. Não é eu queria, eu vou fazer, eu vou conseguir, tem que bater na tecla. Eu não vou parar enquanto eu conseguir o que eu quero, e você vai conseguir, eu sei que eu sou prova disso. Gente, eu passei agora nessa quarentena quase 2 meses e 2 semanas, quase 3 meses sem trabalhar. Quando começou a quarentena, eu até comentei com a Denise, falei, caralho, a gente vai passar perto. Claro, a gente sempre teve uma reserva, porque eu sempre fui assim, fugindo um pouquinho do livro, mas contando um pouquinho da minha experiência rapidamente pra vocês. E cara, eu entrei na quarentena desesperado porque eu falei, porra, como é que eu vou fazer agora sem trabalhar? A América não funciona se você não trabalhar, é diferente do Brasil. Aqui as contas não param, nada para. Não que no Brasil você não tem que pagar a conta, mas é que aqui sem você trabalhar você não vive. E eu fiquei, cara, aquela negatividade, nossa, vai fuder, vai dar errado, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar conta, eu tenho que pagar meu carro, caralho. Aí teve uma hora que eu falei, porra, peraí, o que eu tô fazendo da minha vida? Se chegou esse vírus, eu tenho que lidar com ele, eu vou lidar com ele. Se eu não posso trabalhar, eu não posso trabalhar. Se eu tô devendo, eu vou ficar devendo. Eu não vou me matar, eu não vou ficar doidão da cabeça, não vou me desesperar, porque é uma situação que eu não posso converter, eu não posso resolver, eu não tá nas minhas mãos poder pra isso. O que eu fiz? Eu relaxei, falei, ah Deus, você sabe o que você faz, e fui vivendo. De repente um cliente chamou, outro cliente chamou, vem cá fazer o serviço, vem cá fazer outro. Cara, sem mentira nenhuma. Hoje eu posso falar com 100% de certeza que Deus está lá em cima vendo, Ele é meu testemunho, que eu estou melhor nessa quarentena de quando eu comecei. Antes de eu estar na quarentena, o meu saving, o dinheiro que eu tinha guardado, a minha reserva antes da quarentena, hoje já é outra, hoje já é o dobro. E eu falo, como assim? Eu trabalhei muito menos, eu fiquei quase 2 meses e meio, quase 3 meses em casa sem trabalhar. Como que eu consegui tudo isso? A minha positividade de dar certo, ela fez dar certo. Eu vou conseguir, eu quero. E é assim que nós temos que ser na vida. E esse livro, O Milagre de Amanhã, ele, cara, ele faz uma mudança em você tão boa, tão gostosa, uma leitura maravilhosa, que, gente, leiam que o conhecimento que vocês vão ter nesse livro, dinheiro nenhum paga. Segundo livro, O Poder do Hábito, Charles Duhigg. Nesse livro, basicamente, você vai aprender a tirar todos aqueles hábitos ruins que você tem na sua vida, que você sempre desejou e nunca conseguiu, né? Aquele cafezinho todos os dias após o almoço, aquela parada no biscoito que tem, ele dá esse testemunho dele no livro, por que você não consegue, e, consequentemente, adquirir novos hábitos bons para incorporar a mais o seu cotidiano. Coisas boas, né? Como as pessoas quando começam a treinar, consequentemente já começam não só pelo hábito do físico, mas sim já começa a ter uma alimentação melhor, já começa a descansar mais, dormir mais. Então tudo melhora consequentemente. Você começa a treinar, daqui a pouco você já está com uma dieta boa, daqui a pouco você já está com um descanso excepcional e por aí vai. O livro O Poder do Hábito, basicamente, ele veio para quebrar essa coisa de segunda a sexta-feira, de você levantar, tomar café, trabalhar e voltar, você quebrar essa corrente, entendeu? O Poder do Hábito é para isso que serve esse livro. Existe uma regra de ouro e uma dica que as pessoas continuam a recusar. Eles não aceitam, que é, você tem que mudar uma coisa de cada vez, né? Eu sei, eu já sofri por isso, eu sou sagitariano, eu sou o tipo de pessoa que quer fazer jiu-jitsu, quer treinar, quer fazer capoeira, quer dançar, quer fazer música, quer ser escritor, quer ser youtuber. Tô tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Mas até o tempo que eu parei, analisei todas as situações, vi que eu era 30, 40, até 50% bom em cada coisa. Eu falei, não quero isso. Eu quero ser 100% bom, nem que seja em duas, nem que seja em uma coisa, mas eu quero ser 100% eficaz nessa coisa.
foi quando eu realmente vi que não adianta você pegar multitarefas e você não executar nenhuma. E o Poder do Hábito, ele ensina muito você a fazer isso, a você rotinar, você começar a organizar o seu tempo, os seus hábitos, né? Você tirar todos aqueles hábitos ruins e colocar hábitos bons na sua vida, para melhorar a sua vida, melhorar o seu futuro. Mas também tem esse lado, você tentar mudar radicalmente a sua vida, radicalmente uma rotina, você não vai ter isso. Você é como você começar uma dieta tirando o arroz de uma vez, tirando todo o açúcar de uma vez. É muito difícil e a porcentagem de você vir a falhar é grande, porque você não consegue mudar um hábito da noite pro dia. Por isso que tem um desafio, como o Poder da Manhã, né, o livro anterior que foi falado, que você precisa de no mínimo 21 dias para você conseguir mudar aquele hábito. Então meu conselho, e o conselho do livro basicamente é para vocês terem calma, vai mudando uma coisa de cada vez ao seu tempo. Para que passar, né, como falam os antigos, a carroça na frente dos cavalos? Não há essa necessidade. A gente às vezes tem que desacelerar. Essa seria a chave, com certeza, para 2020, desacelerar. Terceiro livro, um dos livros que eu mais me apaixonei dessa lista, pelo fato do seguinte: A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Manson. Esse é um tipo de livro que ele engloba tudo que deu errado, e que tudo que deu errado, toda aquela merda toda, tem o seu lado bom, tem o seu lado positivo. Ele é um livro assim que ele ensina a você basicamente ligar o foda-se para a opinião das pessoas, para a sua vida que pode estar uma merda, mas se você tá vivo, tá ok. Tipo, tem tantos problemas que você tem que realmente prestar atenção e você não presta atenção, né? São coisas banais que você se preocupa com o vizinho, cortou a grama um pouco a mais da sua, a sua vizinha que postou uma foto que ela tá muito alegre, mas ninguém sabe se ela realmente está alegre naquela foto. Ninguém sabe. As coisas de redes sociais são muito falsas, né? Hoje em dia todo mundo, você olha o Instagram, você fala, nossa, você vê uma pessoa na praia e você trabalhando, você fica naquele momento chateado, pra baixo, fala, eu queria estar ali também, na praia, aproveitando porque eu estou aqui trabalhando. Mas esse não é o sentido. O sentido é saber escolher. O sentido é a maturidade que a gente tem de saber se realmente vale a pena gastar nossa energia com aquela coisa tão sutil, tão banal, tão boba ou não. Nesse livro, basicamente, a gente aprende a conseguir ver o que vale a pena, a evitar a fadiga e reconhecer que não adianta se envolver em determinados problemas ou me irritar com determinadas situações, com determinadas pessoas, que nada disso vai mudar o jeito delas pensar, o jeito delas agir. Isso é delas. Então tem muitas situações que a gente quer interferir, a gente quer de alguma maneira tentar manipular essas pessoas, essas situações, essas circunstâncias, mas nós não podemos fazer isso. Nós não somos Deus para fazer isso. Então às vezes tem um casal brigando, tá querendo separar e vai você lá colocar sua colher no meio, vamos dizer assim, tentar dar um conselho, tal, aí você fala pra ela os defeitos do marido, o marido, você fala pra ele os defeitos dela, e amanhã depois os dois se reconciliam. O que vai acontecer? Olha, fulano falou que você era assim, assim, assado, fulano falou que era isso. Quem vai ser o errado da história? Você, que foi lá, perdeu seu tempo e tentou ajudar. Então tem certas coisas que a gente não pode se intrometer, a gente let it go, tem que deixar pra lá. Brigas de vizinho, de família, são coisas que vai continuar acontecendo, não custe o que custar, sempre vai acontecer. A diferença é você gastar sua energia com isso ou você apenas olhar e falar, não é meu business, não é meu problema, e deixar pra lá e seguir a sua vida, gastar tempo com você. E basicamente é isso que esse livro nos ensina, um livro maravilhoso, que é não gastar tempo com pessoas, com situações, com circunstâncias que não vale a pena, que vai apenas nos sugar, vai nos deixar cansados, estressados, às vezes down, por coisas que a gente não precisava passar. Então muitos dos problemas que acontecem na nossa vida, que acontecem no nosso dia a dia, 95% a culpa é nossa. Nós somos os que metem o pé pela mão, nós que vamos lá fazer uma merda toda e depois falar, o que eu fiz? Não há uma maneira de você ser feliz sem ter problemas. Os problemas são a nossa felicidade. Os problemas
A gente depende deles. Imagina que banal fosse a vida sem os problemas. Tudo dando certo, tudo dando mais do que a gente pensava, mais do que a gente queria. Não teria graça, não teria sentido. A felicidade nossa é aprimorarmos, colocar metas na nossa vida, no nosso dia a dia e conseguir executar, conseguir a recompensa que todos sonham. A minha meta era trocar de carro. Eu não vou parar enquanto eu não trocar de carro. Quando você consegue trocar o seu carro, quando você consegue visualizar que aquele sonho que você colocou no papel saiu do papel e foi para uma realidade, isso sim é a felicidade. Isso que o livro basicamente mostra e nos ensina. Tudo tem um ponto de partida, tudo tem um inicial. E se você não começar, você nunca vai saber. E às vezes você não consegue começar dar esse ponto de start da partida na sua vida, porque você está olhando para outras coisas, outras situações. Você está olhando para ajudar o vizinho com um problema no casamento dele. Você está olhando pro seu amigo no trabalho dele que é muito lerdo, mas o chefe gosta do jeito dele trabalhar lerdo porque ele faz tudo corretamente. Talvez você faça rápido, mas você faz mal feito. Mas você tá tão preocupado em olhar pro problema dos outros que você acaba esquecendo de você mesmo. Por esse motivo você não consegue dar partida na sua vida, dar um start e começar suas coisas. E esse livro é um livro curto, mas ele é maravilhoso. Uma ótima leitura. Quarto livro, Desperte Seu Gigante Interior, Tony Robbins. Esse livro, apesar dele ser bem longo, ele é um livro aí de aproximadamente 600 ou mais páginas, ele é bem grande, mas ele tem uma peculiaridade em si. Os capítulos são bem resumidos, são bem explicados, você consegue ler muito fácil, você não é uma coisa assim, apesar que a maioria dos livros, quando eles são muito grandes, eles ficam boring, ficam chato. Esse não, quanto mais você lê, mais você quer ler. Esse livro ele é dividido basicamente em 4 partes. E outra coisa bem interessante desse livro e bacana que eu gosto dele, é que tem muito o próprio histórico dele, a própria vivência dele, né? Ele conta muito dos seminários, tem muito da sua vida nesse livro também. Muitas pessoas falam muito mal desse livro, que eles falam que ele enrola muito, enche muita linguiça, mas eu não vejo por esse lado. Eu vejo que ele tem um poder de conseguir realmente despertar o nosso gigante interior. Ele dá ferramentas, ele faz uma mistura pra você, ele faz uma lavagem cerebral. Ele coloca que você é o cara e você consegue ser o cara. Eu deixo aqui uma dica também. Tem muitas pessoas que quando compram o livro, lê alguns capítulos, né? Compra exatamente para aquele capítulo. Eu quero o capítulo 2, é aquilo ali que eu quero estudar, aquilo ali que eu tô buscando. Eu não consigo fazer isso, eu tenho que ler o livro do começo ao fim. Mas eu acho super válido de você, por exemplo, se você quisesse ler somente o capítulo 3, é super curto e muito bacana, bem eficaz. Cara, não tem problema nenhum nisso, tipo, de boa. Ele fala de tudo, na vida profissional, na vida emocional, no ambiente da casa, do casamento dele. Ele faz uma leitura tão fácil de você compreender, de você tirar do livro e colocar no seu dia a dia, que fica muito simples de você fazer e de você seguir. É um livro maravilhoso. E cara, leiam. E depois deixa aqui nos comentários, voltem aqui e deixem nos comentários o que vocês achou desse livro. Por mais que ele seja longo, ele vale muito a pena. Então, gente, chegamos ao quinto e último livro. Esse livro é um pouco diferente dos outros, né? Que são livros, os 4 primeiros são livros de crescimento pessoal. Esse livro, ele é totalmente fora do tema, mas eu queria muito colocar ele, porque é um livro muito gostoso de você ler. É O Vendedor de Sonhos, do Auguste Curry. É um cara fenomenal, né? É um grande psiquiatra, né? Psicoterapeuta, um mestre da mente humana. E até tempos atrás ele era um dos maiores ateus da face da Terra. Mas como ele começou a estudar a mente de Deus, ele viu o quanto Deus é grandioso, o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é perfeito, que ele parou e pensou, porra, não tem como a humanidade ter criado Deus. Deus é um ser divino, não há possibilidades alguma. Foi aonde então que ele se converteu ao cristianismo. O livro O Vendedor de Sonhos começa contando a história de Júlio César, um grande professor de uma renomada faculdade, né? Só que Júlio César é um tipo do cara muito perfeccionista, que ele não conseguia e não admitia erro nas pessoas, ele exigia muito dos ali, né, das pessoas que estavam ali a seu redor, se tornando basicamente aquele famoso carrasco. Eu acho que todo mundo
que fez faculdade sempre teve aquele famoso professor Carrasco. Ele era um desses. E logo após a sua separação, né, após o adultério, Júlio César começa a sofrer com a depressão. Até então que um certo dia ele sobe, né, no edifício Sampaio e tenta tirar a sua vida. Ali sim encerrando aquela fase de sofrimento. Foi quando então ele encontrou o Vendedor de Sonhos. No decorrer da história a gente consegue também encontrar o personagem o Mestre, né? Que foi um cara que deixou todo o poder, toda a sua glória para trás para viver da forma mais simples possível, para vender sonhos, né? Ajudar pessoas ansiosas, com depressão, com angústias, que já não viam mais na sua própria vida mais sentido, né? Ele vende o sonho, ele começa de uma forma tão simples, tão perspicaz, de mostrar que temos coisas boas, por mais que você esteja em um buraco. Talvez lá naquele buraco tenha água, tenha petróleo. Ele consegue te mostrar que todo aquele erro, por exemplo, no começo do livro tem uma parte bem bacana que ele senta do lado do Júlio César, que está quase cometendo um suicídio. E ao invés dele chegar e falar, não pula, sua vida é bela, isso, aquilo, não, ele faz ao contrário, fala, pula. Aí o Júlio César para e fala, como assim pula? Sabe, aí ele dá 2 passos para trás e começa a prestar mais atenção naquele senhor ali, todo maltrapilhado, todo sujo, com barba, cabelo a fazer. Então ele começa a dar ouvidos, porque não é uma coisa que você espera, né? Você escutar. Gente, é muito maravilhoso. No filme também a gente vai ter contatos com outros personagens, vai ter um bêbado, vai ter um ladrão. No filme o ladrão é uma criança, mas no livro ele já é um personagem adulto. Tem uma senhora também, tem uma mulher, inclusive todos eles, numa certa parte do filme não queriam presença feminina, mas no final eles acabam aceitando. Então, gente, para resumir para vocês, O Vendedor de Sonhos é um livro maravilhoso, que dá uma reflexão de vida, de coisas, do consumismo, de como que a pessoa se liberta de uma vida maravilhosa, cheia de coisas, padrões, poder, para ser, na linguagem de hoje, diríamos assim, um Zé Ninguém. Por que disso? O quanto a paz espiritual faz bem, o quanto a tranquilidade mental nos acrescenta de uma maneira assim tão melhor do que qualquer outra coisa, qualquer outro bem material. Esse livro é fenomenal. Eu não posso falar muito porque eu sou muito fã de Augusto Cury, então fica até meio contraditório ficar só falando dele. É isso aí, galera, chegamos a mais um final de um vídeo. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se você não gostou, comenta. Se você gostou, comenta também. Se eu deixei algo a desejar, eu poderia ter melhorado, comenta aí, já ajuda com o joinha. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E é isso aí, tamo junto, até o próximo, abraço.